Isto tem que ser falado com calma. Isto é a Europa do século XXI, a segunda grande invasão bárbara. A primeira foi aquela que derrubou a Roma, portanto que derrubou o Império Romano na Península Ibérica, e esta é a primeira involução energética. Involução quer dizer regressão, quer dizer andar para trás. Em vez de evoluirmos, involuímos, ou seja, andamos para trás. Leiam estes tópicos, estas perguntas. Eu vou ler uma ou duas só. O que levou os principais políticos europeus a adotarem cegamente o wokeismo nos últimos anos? Do fanatismo climático à absoluta necessidade de importação de mão de obra proto-escrava. Quem e como os capturou? A resposta a esta questão abre as portas para uma miríade de situações que todas elas necessitam ser respondidas. Uma segunda questão. Porque escancarou a Europa as portas à imigração desregulada e uma vez detectada esta situação inacreditável de milhões de pessoas ilegais, porque é que não se repatriam os clandestinos, que era assim que sempre se chamaram, e não ilegais, são clandestinos à medida que se vão identificando? Também ninguém responde a esta questão. Uma terceira. Por que razão aderiu cegamente quase toda a Europa à hipótese nunca demonstrada de uma emergência climática e de uma necessidade absoluta e urgente da transição energética? Isso nunca foi demonstrado. Quarta pergunta. Há ou não uma intenção clara de substituição da população desenvolvida da Europa por uma população bárbara, menos civilizada e fanática? Eu recordo que bárbara quer dizer mesmo isto. Os bárbaros são aqueles que não tinham civilização ou tinham uma civilização muito anterior, muito animalesca, por assim dizer. A quem beneficia, por último, a quem beneficia tanto a revolução energética como a invasão bárbara da Europa? E a partir de hoje até domingo eu vou tentar explicar, mas tenho que ter muito cuidado, como já vos disse atrás. Uma Henri Nestlé, uma curiosidade, morreu no dia em que o meu avô paterno, José Augusto Santos, nasceu, apenas isso, descobri isto na net, e a juiz ficou impressionada com os gastos de Sócrates. Nada de que não estivéssemos à espera, obviamente, aqueles gastos inacreditáveis, o povo fica impressionado, a juíza fica impressionada, mas o que mais nos impressiona são as palavras prescreveu e recurso. Infelizmente, continuamos com a justiça que não funciona para os corruptos e uma justiça para ricos e outra para pobres, diz Pedro Pinto, o nosso líder parlamentar. E diz muito bem. E vejam bem, porque se não virem não acreditam. A nacionalidade portuguesa está ao seu alcance 24 horas por dia. Passaportes europeus. Conquista a sua nacionalidade por tempo de residência sem comprometer o seu dia. É só clicar e eles arranjam um passaporte. E eu digo, vamos lá, desgraçados. Vendam a nossa nacionalidade por 300 ou 400 euros. Dá milhões por ano, claro. Que depois os politiqueiros virão dizer que todos os portugueses, incluindo os nepaleses, os bangladeshis, os paquistaneses que compram esses passaportes, todos eles são portugueses como nós. Somos todos iguais, diz o desgraçado do Presidente da República e a desgraçada da velhinha que já devia estar no lar. A Europa pode gelar se a corrente do Oceano Atlântico abrandar, diz o estudo. Bem, meus caros, isto vem contradizer totalmente a narrativa da emergência climática e do aumento das temperaturas. A brigada anti-humanidade, como eu digo, globaleira, está farta de saber isto. Nós todos estamos fartos de saber isto. Mas ou não deve ter vergonha, e não tem de certeza, ou se esqueceu da ciência que se estudava nas escolas antes do globalixo. A Europa não vai ficar um forno. A Europa, assim como o resto do mundo, vai gelar pela quarta vez em 400 mil anos. São 100 mil anos de gelo e 10 mil anos de calor. Nós ainda estamos nos 10 mil anos de calor, mas já devia ter acabado. Portanto, o que vem aí à frente é gelo, não é calor nenhum. Toda a gente sabe isto, mas enganam as pessoas, não sei porquê. E cá está a tal petição que já vai com 60 mil, mas hoje já vai com mais. Já vai com 64 mil assinaturas a petição para quê? Para a revogação da lei que permite o reagrupamento familiar em Portugal por um período mínimo de 8 anos. Assim, nesta petição está na minha página de Facebook e está em toda a parte. Já vamos quase com 65 mil assinaturas. É uma petição brutal. Brutal é também a condenação, embora muito soft, da ERC ao polígrafo, ou mentígrafo, perdão,
Aqui está, não vou ler isto tudo, mas constata-se que houve no polígrafo uma conclusão errada. Deram razão ao Rui Tavares, aquele que eu chamo o verdadeiro caranguejossauro, porque é um historiador que anda sempre ao contrário, às arrecuas da história. Eu chamo-lhe caranguejossauro, sem ofensa, claro. Deram razão ao livro contra o Ventura, mas estava errado. E vem aqui era que explicar que estava errado. E que o polígrafo deve ser alertado, em especial enquanto órgão de comunicação social com natureza de verificador de fatos, vejam bem, para a necessidade de garantir a equidade no apuramento dos factos e na sua contextualização, contribuindo para as escolhas informadas dos cidadãos, com particular ponderação em períodos eleitorais, como no caso em apreço. É que isto foi durante uma campanha eleitoral. O polígrafo não tem vergonha de mentir descaradamente durante uma campanha eleitoral, dando razão a quem não tem e retirando razão a quem a tem. Deu razão ao Rui Tavares, caranguejossauro, e retirou a razão a quem a tinha, André Ventura. Isto é uma pouca vergonha, este polígrafo. Eu digo aqui mais uma coisa. Aqui é prova dos crimes desinformativos que o mentígrafo comete para prejudicar o Chega. Os seus diretores devem ser detidos imediatamente para justificarem o seu comportamento criminoso porque deliberado. Não se enganaram, eles fazem de propósito. Eles não são só incompetentes, eles são maus. Eles mentem às pessoas, eles tentam manipular as pessoas. Esta gente tinha que ser presa. E por falar em gente tinha que ser presa, os rostos da esquerdomalha, comenteca, globaleira, woke. Leiam os comentários de cada post e pasmem. 99% dos comentários das pessoas que leem os artigos desta gente, ainda há quem os leia, são a criticar estes fanáticos. Eu não digo 100% porque há um ou outro que lhe dá razão, um maluco, mas os outros 99% não dão razão nenhuma a esta gente. Vejam os comentários desta gente nos canais. Estes aqui são todos da CNN e comprovem. 99% são contra as enormidades que estes tipos dizem. Mas continuam a publicá-los. Qual é a intenção? Eu não sei qual é a intenção, é o que eu digo aqui. Eles sabem bem que o povo não lhes liga nenhuma e os editores e os chefes de redação também sabem isso. Então, porque continuam eles a apostar em quem difunde permanentemente o ódio contra o Chega e em quem ninguém, absolutamente ninguém confia. A resposta na série de vídeos que eu vou publicar a partir de hoje. Vamos ouvir. Quem quer. Só finge que não vê quem quer. Nós sabemos muito, muito bem o que está a acontecer neste país. Uma invasão islâmica. Os chineses estão todos lá, por todo o continente europeu. Em França, queimou a bandeira do país que os acolheu. Em Itália, invadem lugares sagrados para fazer as suas rezas. Em Roma, a centenas de metros da cidade santa do Vaticano, estão também a fazer as suas orações. Mas cá também, em Braga, nas escolas que nós todos pagamos, convertem salas em espaços de oração. Em Guimarães, a cidade de berço, invadem espaços desportivos e recintos históricos para marcar as suas posições de força. Neste mesmo espaço, atrás de mim, há bem pouco dias atrás, estavam a pedir a aplicação da lei Sharia no nosso país. Está a acontecer por todo o país. Está a acontecer, exatamente, debaixo do nosso olhar. Por isso nós defendemos medidas imediatas e muito simples. Desde já, acabar com o direito ao reagrupamento familiar, porque o país não aguenta. Em segundo lugar, reimigração de todos os imigrantes que estejam ilegais. Em terceiro lugar, recuperação do CEF. E em quarto lugar, nacionalidade única e simplesmente jus sanguíneo. Seja no interior da Assembleia, seja no Bem Formoso ou seja no Martim Muniz. O que nós dizemos é muito claro, porque nós não temos medo. Nós não temos medo. E as mensagens são duas. Este chão ainda é nosso. E esta terra ainda é nossa. Portugal aos portugueses. Força Chega. Muito bem, Francisco Gomes, sempre a dizer o que é preciso, assim como António Tanger Correia, o nosso deputado no Parlamento Europeu. Termos bastante fortes daquilo em que acreditamos. Confrontei a Comissão Europeia sobre o financiamento de ideologias negativas fora da UE, enquanto os nossos cidadãos europeus enfrentam crises reais. Exigir responsabilidade no uso do dinheiro público. Na Comissão AFET, que é as Relações Internacionais,
defendi critérios exigentes para o alargamento da União Europeia. Não podemos abrir portas a qualquer custo e por qualquer razão, seja ela política ou ideológica. Participei, por outro lado, num webinar sobre a segurança energética no Médio Oriente e os impactos diretos para a Europa, o que é fundamental e é muito atual neste momento. A nossa independência energética é essencial, uma vez que nós não temos fontes próprias. Estivemos em reuniões técnicas nas comissões EUDS e AFET, onde debatemos liberdade de expressão e política externa, temas fundamentais em que a liberdade de expressão está seriamente ameaçada neste momento. Por fim, reuni com o embaixador da Sérvia para discutir as relações da União Europeia e os Balcãs, com foco nos interesses europeus e portugueses. E mais que isto, estive a preparar o dia 10 de junho, Dia Nacional de Portugal, para a semana que vai ser aqui no Parlamento Europeu, pela primeira vez na história. E é o Chega que organiza. Muito bem, o nosso embaixador António Teixeira Correia, também nosso deputado no Parlamento Europeu, a organizar o 10 de junho no Parlamento Europeu pela primeira vez. E o nosso amigo e conterrâneo Sousa Lara, professor Sousa Lara. Mas, de qualquer maneira, tenho que me revoltar, nem que sejam por curto tempo. Este vídeo chama-se Raça Pura ou os Portugueses Primeiro? Enfim, eu não quero insultar ninguém, nem muito menos o chefe de Estado, que é republicano, e os senhores também são, muitos de vós, e portanto não quero insultar os republicanos, têm direito à vida. Agora, dizer que estamos aqui a defender raças puras, pá, está tudo doido, não é? Está tudo doido, e o Sr. Presidente sabe muito bem, conhece a história, e fez parte de uma família que era apoiante do Dr. Salazar, sabe muito bem que a filosofia do Dr. Salazar nunca foi raça pura. O Dr. Salazar tem um discurso que diz: Portugal vai do Minho a Timor. Somos muitas raças, mas uma só nação. Isto é repetido pelo Dr. Salazar à saciedade. E o Sr. Presidente e os outros também sabem muito bem que o Eusébio da Silva Ferreira, do Benfica, começou por Sporting, aliás, foi um símbolo nacional, está no panteão, é um herói para o povo português, e era africano, não é? E o Matateu, e o Coluna, já se esqueceram? Nós ovacionámos em todos os lados estes heróis do desporto. E o Tenente-Coronel Marcelino da Mata, que era africano, não sei se lembram, foi condecorado com a Ordem da Torre Espada. Um herói que defendeu a Portugalidade e Portugal com risco da própria vida. Raças puras. Mas está tudo doido, ok? Isto não tem a ver com a raça. Tem a ver com a Portugalidade, tem a ver com o povo português, com a defesa da pátria, com a defesa da nação. Claro. Muitas raças, uma só nação. Certo. Acham que a nossa direita nacional desdenha estas pessoas? Claro que não. E o professor Sousa Lara continua na sua explicação, uma belíssima explicação, aconselho todos a verem, se puderem, no seu site. Realmente não há dúvida que há loucos, e se querem falar em loucos, eu vou até chegar um bocadinho atrás para vermos este início que vale a pena ver. Nós precisamos de imigrantes para nos ajudarem a construir um Portugal pujante. Um dos problemas maiores, talvez o maior desafio que Portugal tem, é o problema demográfico. As pessoas que não nasceram até hoje já não nascem mais. Nós mesmo que consigamos inverter as dificuldades em termos de natalidade, isto só se vai refletir a 20, 30, 40, 50 anos. Nós, se não fizermos nada, daqui a 40, 50 anos, vamos ser menos 2 a 2 milhões e meio de pessoas. Um programa nacional de atração, de acolhimento, integração de imigrantes, sobretudo direcionado para áreas que nos fazem falta, conseguindo ter como um dos pilares essenciais de uma agência das migrações atração de jovens estudantes, nomeadamente universitários, não só, mas também universitários, porque é uma das formas de nós não só engrossarmos atraímos os estudantes do Nepal e os nossos vão-se embora. Capacidade dos nossos recursos humanos para a nossa economia, para a nossa sociedade, como simultaneamente facilitar a integração desses imigrantes. Este é o primeiro-ministro português, um homem que, em vez de se preocupar em criar melhores condições de vida para os portugueses,
Preocupa-se em importar cidadãos de países do terceiro mundo e oferecer-lhes condições de vida que não põe à disposição do povo que o elegeu. Isto tem um nome, mas eu não vou dizer qual é. E ao mesmo tempo que o possam fazer de plena vida familiar, trazendo as suas mulheres, os seus filhos e criando aqui raízes. Meu Deus. Eu vejo os imigrantes que hoje procuram Portugal como novos portugueses. E quero mesmo que o país possa olhar para eles como novos portugueses. A sério, não bate bem. Há aqui um problema qualquer grave. Novos portugueses. Os novos portugueses. Bem, é que nem se pode dizer nada.